Fala Guardiões, eu sou o Carlos e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. E nesse vídeo trago para vocês questionamentos, dúvidas, perguntas e mais dúvidas sobre os livros de feitiço. O que é que eles têm a ver com a grande batalha que ocorre a cada 1000 anos no mundo humano, hein? Pois é, nesse vídeo eu irei falar um pouco mais sobre os mistérios dos livros de feitiço e qual o envolvimento deles na grande batalha aí do mundo Mamodo, além de algumas outras curiosidades. Mas antes, se você não é inscrito, você se inscreve no canal, deixa o seu like, clica no sininho para receber notificação quando eu postar vídeo novo aqui e deixa seu comentário no vídeo. Tá certo? Então, bora pro vídeo! O que sabemos sobre os livros de feitiço? Vamos lá recapitular desde o começo. Cada uma das 100 crianças enviadas ao mundo humano possui um livro, o seu próprio livro, sendo eles de cores diferentes para cada um dos mamodos. Sabemos que eles recebem seus livros antes de serem enviados ao mundo humano, né? A gente pode ver isso graças a alguns flashbacks do Magon. Ele já estava ali com seu livro, a sua mãe fazendo ali a sua mochilinha, né? Então eles recebem antes de ser enviado para o mundo humano. E que o Mamodo ele precisa de um humano para ser seu parceiro, o guardião do seu livro de feitiço. Porque quando o humano lê a magia do livro, o Mamodo pode saltar ali as suas magias. E o mais importante, que a gente sabe também, é que o livro usa o poder do coração do humano para transformar em energia para ser utilizada as magias do Mamodo. E por último, o que sabemos é que os livros são responsáveis por desclassificar o Mamodo da batalha. É bem simples. Se o livro for queimado, o Mamodo volta para o mundo dele, perdendo assim, né, a chance de se tornar rei. E isso é basicamente o essencial que acreditávamos que os livros poderiam fazer. Mas deixamos passar algumas coisas, gente. Coisas essas que foi mostrada no anime e no mangá, mas passaram ali, né, despercebidas. Só que com a chegada do Guest Café, foi possível nos aprofundar um pouco mais em alguns assuntos relacionados aos livros de feitiço. Vamos se dizer que várias das pontas soltas que o Makoto deixou no anime, meio que ele quis reparar elas usando o Guest Café. Mas para quem não conhece o Guest Café, foram ali mini histórias que foram lançadas juntos com os novos volumes de Zatch Bell, e cada final de volume possui ali um Guest Café. Mas se você quer saber um pouco mais sobre eles, eu tenho vídeos aqui no meu canal sobre cada um dos 16 volumes do Guest Café, certo? Então vai aí no meu canal que tem todos. Mas continuando aqui, eu vou precisar falar do capítulo 16 do Guest Café, que eu até mostrei aqui no canal, que é o último capítulo, que a gente tem ali convidados especiais, né? Que é o Deon Bell, que é o pai do Guest, que foi o antigo rei do mundo Mamodo, e o seu livro de feitiços, né? Eles acabaram conversando ali sobre muitas coisas interessantes. Uma dessas coisas bem interessantes que, primeiro, é que o livro de feitiço, né? Ele tem a capacidade de se comunicar. Ele mostra mensagens ali nas suas páginas para que o Deon Bell, né, conseguisse ler ali o que ele estava querendo falar. Sobre isso, quando eu vi, né, no Guest Café, eu me lembrei e até comentei com vocês no vídeo que o livro de feitiços ele já tinha feito isso antes, né? Ele já mostrava exemplos de que ele podia se comunicar. Eu vou dar um exemplo aqui no mangá, é que somente no mangá, né, quando restam apenas 10 Mamodos no mundo humano, o livro avisa a todos os guardiões os números dos Mamodos restantes. Né? Ele fala ali quantos Mamodos ainda restam no mundo humano, só também escrevendo ali nas suas páginas para os guardiões ler. E também tem outra forma aí dele se comunicar, que é meio que por telepatia, vamos dizer assim. Um exemplo aqui que eu vou usar mais uma vez foi no dia né, que o livro do Magon foi queimado. Porque quando ele estava ali, depois da batalha, dele ter levado vários danos contra uma das criaturas do Clear Note, aí ele ainda teve que levar o Kyo e o Guest até o local onde o Clear Note estava.
Mas só que ele já estava ali muito exausto, né? Muito debilitado, mas mesmo assim ele estava carregando o Kyo e o Gash. Então o livro avisa ao Sun-Bean que se o Magon não parasse, ele ia morrer. Então o livro, né, estava se comunicando com o Sun-Bean, já avisando dessa possibilidade. Aí que o Sun-Bean avisa para Megumi, né, e pede para ela ali queimar o livro dele. E assim, além dele poder se comunicar, a gente viu também no Gash Café que ele pode comer e beber água, né? Porque isso também é mostrado ali no capítulo 16 do Gash Café. Assim a gente pode se dizer que os livros de feitiço, eles possuem uma vida própria, uma consciência própria, né? Depois desse ponto da gente saber que meio que os livros possuem ali uma consciência, eu posso passar aqui para a conversa do Dewon Bell e do livro de feitiço, que é muito legal, bem interessante. Porque o Dewon acaba respondendo a uma das perguntas do livro de feitiço, isso no capítulo 16 do Gash Café, tá? E essa parte ela é muito importante, porque quando o livro pergunta ao Dewon como foi o seu tempo de reinado, ele acaba respondendo que teve muitas alegrias, mas também houve muitas dores e tristeza, porque ele fala que ocorreu 3 grandes guerras que quase destruíram o mundo Mamodo. E que isso só foi possível ser evitado graças à experiência e o companheirismo que ele ganhou na batalha anterior, né, para decidir o rei do mundo Mamodo. E assim, sobre essas 3 grandes guerras, depois eu posso fazer um vídeo aí teorizando, ou quem sabe uma live aqui no canal, tá certo? Mas, continuando aqui, a resposta do Dewon, que ele diz ao livro, é que ele nunca poderia tolerar a existência dessas batalhas, porque um erro qualquer, uma delas poderiam acabar com o mundo Mamodo. E ele ainda continua perguntando por que porque eles, né, os Mamodos, têm que suportar tais aprovações. Assim, o que dá a entender aqui nessa pergunta de suportar tais aprovações do Dewon é que eu até já comentei com vocês no meu vídeo do Gash Café, né, o do número 16, que essas batalhas que ocorrem a cada 1000 anos, elas são como os desafios, né, são como aprovações. Aprovações essas que os Mamodos têm que passar para mostrar que eles são dignos, né? Mas dignos de quê? Assim, mais pra frente eu vou explicar a vocês meio que é preciso para os Mamodos vencer essas aprovações. Mas assim, daqui desse ponto dessas aprovações, eu posso puxar uma coisa que eu acabei achando no mangá. Isso no último capítulo, 323, quando os Mamodos ali mandam cartas para os seus guardiões do mundo humano, né? E a carta que o Gash manda pro Kyo, ela tem umas coisas bem interessantes, mas só que é mais pelo finalzinho dela. No começo ele só explica um pouco o que ele se tornou ali e tal, como foi sua coroação sobre seus amigos, mas o final é bem interessante. E que no final da carta dele diz assim, que ele só é o que se tornou agora graças à batalha para decidir o rei do mundo Mamodo. Mesmo sabendo que ele passou por muitas dificuldades e dores, mas foi também graças à batalha que ele conheceu Kyo, e que seus olhos foram abertos para muitas realidades difíceis e que ele conseguiu encontrar o que é preciso para ele, e que isso que ele encontrou não importa o quanto as coisas fiquem ruins, enquanto você tiver esperança no seu coração, você sempre vai encontrar um jeito. Após isso, né, que estava escrito, ele acaba escrevendo outra coisa pro Kyo, que é muito interessante. Que, além dessas outras coisas que ele falou, essa aqui é a que mais se encaixa com o Gash Café. Que é, você acha que essa batalha conhecida como o Desafio de Deus acontece a cada 1000 anos para nos ensinar essas coisas? E você acha que somos colocados ao lado de parceiros humanos para que os humanos também aprendam essas coisas? Nosso último inimigo, Clear, se comparou com uma arma nuclear do mundo dos humanos. Tanto demônios como humanos são capazes de criar um poder terrível desses. E para nós prevenir de sucumbirmos a esses terríveis poderes, nós devemos possuir coração fortes. Então aí o Gash acaba falando o nome da batalha que ocorre a cada 1000 anos, né? Mas isso ele já fala perguntando ao Kyo se ele acha que essa batalha é para eles aprender isso, de ter um coração forte. Então ele pode achar que a batalha é como um desafio, assim como eu falei agora há pouco para vocês, né?
Por isso que aqui no mangá se conecta tanto com o Geisha Café. No caso, na verdade, o Geisha Café número 16, ele se conecta com esse último capítulo, né, 323. Até porque o mangá saiu primeiro e anos depois saiu aí o Geisha Café. Então, Makoto fez aí essa ligaçãozinha dessas coisas aí de aprovações. E agora respondendo o que eles precisavam ali, né, que eu falei pra vocês, para vencer tais aprovações, é o que o Geisha falou, que é abrir os olhos e ter um coração forte com esperança de que tudo vai dar certo, com a ajuda do companheirismo dos seus amigos, né? E manter sempre a esperança para vencer agora, né, o nomeado aí, ó, o desafio de Deus. A gente acaba descobrindo no último capítulo, gente, eu nunca tinha reparado nisso, que o Geisha falava o nome aí da Batalha de 1000 Anos, que se chama o Desafio de Deus. Mas agora, com a Batalha de 1000 Anos, né, nomeada, a gente fica já supondo que existe uma entidade, né? Um deus superior ali aos humanos e aos mamodos. Porque não foi só o Geisha que aprendeu com tudo isso, né? O Kyo também até fala pra ele que aprendeu com o Geisha e as batalhas a ser o que ele é hoje, né? Então, os dois aprenderam. Mas não só eles, né? Como todos os outros 99 candidatos e os outros 99 guardiões também. Por ele mencionar na parte que diz que o Clear se comparou a uma arma nuclear e que além dos humanos, os mamodos também criaram uma terrível arma, né? E que os humanos, assim como os mamodos, não sucumbir a estas armas, né? Eles precisavam ter coração forte, corações fortes. E isso mostra que o desafio serve para ambos os mundos, né? Não só para um, mas sim para os dois mundos, humano e mamodo. Mas agora, para entendermos melhor o que eu quis dizer sobre os livros terem relações a esses desafios, né, o desafio de Deus, eu preciso voltar a comentar sobre o resto da conversa ali do Dewan Bell e o livro de feitiços. Após, né, o Dewan perguntar sobre o porquê eles terem que passar por essas aprovações, o livro diz o seguinte, que já sabia que ele iria perguntar sobre isso, né, mas fala que não pode comentar todos os detalhes, devido à complexidade geral do raciocínio, mas responde simplesmente dizendo que eles gostam de demônios e humanos. Aí aqui fica a pergunta, eles quem? Os deuses ou os livros? Ou os livros estão se referindo a eles mesmos gostar de humanos e demônios? Então assim, eles fazem essas aprovações porque ele gosta deles? Ou então quer dizer que eles se preocupam com o futuro dos dois mundos? Então assim, a gente fica se perguntando, então eles só querem o bem, né? Fica difícil, né? Saber se é deuses ou os livros. Mas assim, ainda que ainda não acabou, né? Porque assim, o Dewan, né, acaba falando também que os livros sempre tiveram envolvimento nas batalhas, tipo no passado, né, na batalha antes da do Geisha e na batalha atual, até mesmo na luta do Geisha contra o Clear Note. O Dewan está querendo dizer aqui que os livros, assim como na batalha atual e no passado, eles ajudaram alguns mamodos. E fica bem claro que aqui o Geisha só derrotou o Clear Note graças ao que o livro fez, tá? Que para quem não sabe, o livro do Geisha fica dourado ao ponto que no ponto ali que o Clear Note estava prestes a ganhar a luta, né? Ele já ia destruir a Terra, vamos dizer, não, ele ia derrotar o Geisha. Ele ia destruir o mundo, ele também ia destruir o mundo mamodo, né? Porque ele ia usar o privilégio do rei para destruir todos os mamodos do mundo deles lá. Mas aí o livro interferiu. Ele ajudou o Geisha, né? Permitindo o Geisha usar todas as magias de todos os seus amigos, chegando aí à vitória, né? Na luta contra o Clear. Então, né? Após ouvir isso, o livro acaba admitindo, né? Que se o Geisha tivesse falhado, o mundo mamodo teria sido destruído. Ele ainda completa falando que o mundo mamodo teria sido destruído cedo ou mais tarde se ninguém tivesse passado na aprovação, no caso aí, né, o desafio de Deus. Mas o que o livro acaba falando a seguir pode nos dar a resposta de que existe sim uma entidade, um ser maior que os mamodos e os próprios livros, né? Pode ser aí esse Deus, né, do desafio que eles mencionam. Porque ele fala que Dewan pode achar que os livros são muito egoístas por envolver todo mundo nas batalhas, né? No caso, os mamodos e os humanos.
Mas ele fala que eles próprios também acabam se arriscando, como todos os outros, pelo fato de que a ligação entre o mundo humano e o mundo mamodo era uma regra que ela não poderia ter sido quebrada. No caso, não era para haver essa conexão entre os dois mundos, porque como os livros são os responsáveis por isso, eles podem acabar recebendo algum tipo de punição por conta disso. Mas aí é que tá. Se os livros são seres vivos e poderosos que podem fazer milagres, até mesmo essa ligação entre os dois mundos, como que eles chegam ao ponto de serem queimados durante as batalhas, né? Tipo, será mesmo que eles são destruídos após eles serem queimados? Tipo, ou então acontece a mesma coisa que acontece com os mamodos. Eles somem ali após serem queimados e aparecem no mundo mamodo. Porque como eles podem ser, gente, seres tão poderosos que fazem tudo isso, interferem na batalha, dá poder pros mamodos e eles são queimados, se eles são tão importantes? Ou, quem sabe aqui, vai uma teoria minha, uma viagem bem doida, será que existem outros seres, por exemplo, de um terceiro mundo, que usam os livros como meio de comunicação? Tipo, eles ajudam os mamodos através dos livros. E isso faz parecer que os livros têm vida própria, né? Uma consciência própria, mas ali por trás tem um outro ser se comunicando através do livro. Mas isso, né, não explicaria o fato do livro poder comer e beber água. A única hipótese que eu cheguei aqui também é que o livro ele pode acabar sendo realmente um ser vivo, criado por outros seres, para ser uma espécie de aparelho de comunicação para os mamodos e também para os humanos. Além do mais, né, das outras coisas que eles são capazes de fazer, que eu falei aqui pra vocês no vídeo. Tipo, ele é multiuso, né, além de ser um ser vivo, mas pode ser que seja criado por outros seres. Eu não diria pelo Deus que eles falam, né, porque os livros acabam falando que eles são responsáveis, né, pela conexão dos dois mundos, e isso era proibido. Então era proibido pelo Deus, que eles falam lá do desafio. Então eles quebraram essa regra. Então quem é? É de outro mundo? Né? É de um terceiro mundo, de outra espécie? Aí fica essa dúvida. Então, para finalizar aqui, fica a resposta de que sim, os livros têm envolvimento com a Batalha de 1000 Anos, ela sendo aí o desafio de Deus, e são eles, né, os responsáveis por causar as batalhas, e sendo eles também os seres responsáveis por estar quebrando uma grande regra que pode acabar com eles, né? Sendo assim, acabar com o fim da raça dos livros. E agora sim, o mais surpreendente. E se o que está acontecendo no Gash Bell 2 não é essa punição que o livro acabou falando no Gash Café? Porque a gente sabe que todos os livros que estavam na biblioteca, lá no Mundo Mamodo, eles foram destruídos e queimados. Porque o Giles falou isso, né? No mangá. Que eles queimaram os livros, até mesmo com uma chama especial lá, que foi possível queimar o livro. Então, não sobrou nenhum livro lá. Acho que os únicos livros que restam são os que estão no mundo humano, que são aqueles de pedra, que o Kyo até restaurou um deles. Mas aí, o que vocês acham de tudo isso? Quem criou os livros? Será mesmo que foi um deus aí maior que os humanos, maior que os mamodos? Eu digo, não estou dizendo Deus comparando com a nossa religião aqui, tá, gente? Isso é um desenho, uma ficção, um mangá. Então, em vários animes existe um certo Deus. Então, é só um modo deles dizer que foi um desafio de Deus. Agora a gente não sabe quem, né? E se realmente existem aí outros seres que estão por trás dos livros. Porque é isso que fica a dúvida. Se os livros são tão importantes, eles ajudam muito os mamodos, fazem milagres ali no meio das batalhas, eles interferem nas batalhas, né, ajudando certos mamodos. Um exemplo rápido que também é que no vídeo do One Ray eu acabei falando que o livro dele acabou flutuando e mostrando a Lien, as lembranças do One Ray. Ali ele deu uma força pro One Ray, né, deu uma energia pro One Ray poder se levantar e derrotar um Contintin. Então ali foi um milagre, o livro interferindo. Então aí, o que vocês acham, né? Se realmente os livros são apenas um tipo de ser que ajuda mesmo eles sendo destruídos, né? Porque ele falou que eles também estavam se arriscando, então o se arriscar dele é esse, deles sempre serem destruídos nas batalhas, né? Porque eles são queimados. Ou vocês acham que existe outros seres por trás, um terceiro mundo,
E também se vocês acham aí que realmente tem esse Deus. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar o seu like e, claro, deixa aí a sua opinião, o seu comentário. Valeu, até mais, fui!